deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Cara, vamos lá. Assim, não é justo quando a gente olha pro volume de jogo do Flamengo. A gente vai lembrar de alguns lances do Juninho, acho que até por conta disso ele vai ficar lembrado negativamente, porque ele é o cara que, inevitavelmente, nessa escalação de hoje, é o jogador que dá o acabamento para a jogada, e quando a gente termina uma partida no 1-1 com 19 finalizações, a gente tende a ter uma leitura do Juninho contaminada por esses números. Eu nem digo que essa contaminação ela traz uma falsa impressão, não. Eu acho que grande parte das finalizações dele são finalizações com pouco refino, e que, por ter pouco refino, você diminui o perfil de aproveitamento do jogador. E aí a gente começa a sentir falta dos gols. Se nessas mesmas finalizações que ele teve, a gente tivesse encontrado, ao invés do Juninho no ataque, um Pedro, muito provavelmente uma finalização dessas 5 aí que ele fez, 2, o Pedro ia conseguir guardar no fundo das redes, né? Principalmente aquelas bolas aéreas, que o Pedro tem um cabeceio muito bom, e na finalização que o Juninho acerta a trave, certamente se o Pedro tivesse naquela posição, ele teria finalizado melhor. Mas eu não sei se o Pedro chegaria a tempo, porque são jogadores com características diferentes, né? O Pedro não tem tanta velocidade para chegar tão inteiro na bola e com tempo e espaço para finalizar bem. O Juninho conseguiu fazer isso, acelerou, chegou na bola rápido, teve tempo e espaço, mas finalizou com excesso de preciosismo, e a bola acabou beliscando a trave e voltando para dentro do campo. Mas, em geral, olhando o comportamento do Flamengo em campo, e aí os números que a gente consulta no SofaScore apoiam a gente percebe que o Flamengo tende a ser, e eu acho que não vai ser só dentro de casa, eu acho que fora de casa também, mas tende a ser um time mais dominante em controlar a partida, em controlar o adversário através da posse. A gente está falando do Flamengo contra o Inter que tem um bom elenco, que foi campeão gaúcho, e o Flamengo ficou com 62% de posse de bola, se eu não me engano, 63% de posse de bola, e o Inter só conseguiu finalizar 5 vezes. E quando você olha as grandes chances do Inter, tu só tem uma grande chance que, infelizmente, acabou resultando em gol. O Flamengo finalizou 19 vezes e teve só 4 grandes chances. Esse aproveitamento do Flamengo é ruim. Era para o Flamengo, dessas 19 finalizações, sei lá, cara, ter pelo menos umas 8 grandes chances aí. E aí, se você tem 8 grandes chances, eu acho que você amplia largamente a possibilidade de fazer mais de um gol, 2, 3 gols, e aí você acaba fazendo com que no placar a justiça seja materializada ali, principalmente olhando para o segundo tempo do Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo eu acho que foi muito abaixo, porque os dois times estavam em igualdade física e de intensidade, então ficou um jogo muito de meio de campo, muita disputa, muita segunda bola. Tanto é que no primeiro tempo a gente consegue perceber uma posse de bola mais dividida. O SofaScore também permite isso. O SofaScore, você consegue ver as estatísticas do primeiro e do segundo tempo. Quando você olha a estatística do primeiro e do segundo tempo, você vê que no primeiro tempo foi, sei lá, 56 a... Foi quase 50, foi quase 50-50, 56 a 44, enfim. Foi uma posse de bola um pouco mais dividida. Inclusive, as finalizações também foram um pouco mais divididas. O Flamengo finaliza no primeiro tempo, sei lá, 5 bolas, e o Inter finaliza 3 das 4 que finalizou. Então, assim, foi um jogo no segundo tempo bem desequilibrado em favor do Flamengo, mas o Flamengo não conseguiu desequilibrar no placar. O primeiro tempo, eu vou fazer um breve resumo do primeiro tempo. Primeiro tempo, eu percebi, cara, o Luiz Araújo numa função que, para ele, nesse jogo, não era a melhor função. Eu acho que se o Luiz Araújo jogasse um pouco mais centralizado hoje, a gente poderia ter um perfil criativo um pouco diferente do que a gente viu. E aí, essa percepção que o Rodrigo tem, e que todo mundo tem, eu acho, né? De não ter um meia de criação ali que consiga fazer esse jogo por dentro também funcionar e criar chances de gol para o Flamengo. Eu acho que se o Luiz Araújo joga ali por dentro, acho que a gente ia conseguir ter um pouco mais de associação por dentro, e aí a gente teria um jogo diferente, e consequentemente a gente poderia ter um placar diferente. Mas o que me pareceu no primeiro tempo foi que o Flamengo jogou numa espécie de 4-2-4 ali, e aí o Flamengo ficou excessivamente buscando bola longa, que a gente até conseguia conectar essas bolas longas, porque
quando você tem um Léo Ortiz e um Léo Pereira na zaga, o teu aproveitamento de bola longa naturalmente vai ser maior do que de outros times que não têm zagueiros como a gente tem. Tanto é quando a gente vai lá no SofaScore e vê as estatísticas dos jogadores do Flamengo e a gente vai na categoria passe, a gente vai ver que o Léo Ortiz teve 102 ações com bola, o jogador que mais teve ação com bola na partida, e de 97 passes que ele deu, ele acertou 92. E alguns desses passes, que foram bolas longas, ele conseguiu acertar 70% das bolas longas. Ele teve 10 passes longos e teve 70% de aproveitamento, aproveitou 7. A mesma coisa o Léo Pereira. O Léo Pereira teve 5 passes longos e acertou 4. Um desses passes longos, inclusive, encontra o Wallace Ian, que tentou aproveitar a chance que teve hoje, só que ele finaliza mal porque realmente era uma bola difícil de finalizar, uma bola acelerada com pouco campo para você conseguir ter ângulo de finalização. E quem salva o Flamengo ali de não perder esse jogo foi o Léo Pereira também. Então, assim, hoje, se a gente for resumir a atuação do Flamengo, a gente vai ver o sistema defensivo funcionando bem, inclusive no momento de criação ou de conclusão dos lances, né? Isso aconteceu especialmente com o Léo Pereira, e o ataque a gente viu uma ineficiência muito grande, tanto é que a gente olha os números de finalização, a gente tem 19 e só tem um gol concretizado no placar. Eu acho que isso ajuda a resumir o jogo de hoje. Espero que o Felipe Luiz tenha esse diagnóstico e a única saída que a gente tem para fazer com que essa percepção da partida de hoje não se repita em outros jogos é a gente ter uma finalização melhor acabada. E talvez uma criação um pouco mais clara, né? Se você tem uma criação mais por dentro ali com a associação e essa bola entra no meio da zaga do adversário, a finalização do nosso atacante, independentemente de qual seja ele, ganha um grau de dificuldade muito menor, e aí você também acaba aumentando esse aproveitamento, porque quando as finalizações são muito de cabeça, que foi o que aconteceu hoje, você vai ter uma estatística de finalização, porque a bola vai começar com o Flamengo e vai finalizar ou para fora ou com o goleiro, mas isso não é uma grande chance para você fazer com que esse volume se convirta em placar. Mas eu acho que hoje, cara, eu vou optar por olhar o jogo do Flamengo de hoje com otimismo, porque a gente enfrentou pela primeira vez no ano, eu acho que um adversário mais competente, né? Porque no Carioca, embora a gente tenha enfrentado 3 times de Série A gente está falando do Vasco, que hoje vive um momento conturbado politicamente, isso obviamente tem consequência dentro de campo. O Fluminense, que no ano passado brigou contra o rebaixamento, e o Botafogo, que não tem time ainda. Então, apesar de ser 3 confrontos, né, 3 adversários de Série A, a gente jogou contra o Botafogo 3 vezes, porque também teve o jogo da Recopa. Sei lá, 3 ou 2 vezes, eu não lembro. Vasco foi 2 vezes, pelo menos, que eu me lembro também. Fluminense, umas 3 vezes. Apesar de a gente ter enfrentado esses times muitas vezes, são de Série A, porque estão na Série A, o nível de futebol que eles estavam apresentando não era muito compatível com a Série A que a gente vai enfrentar, que é a Série A de topo de tabela. O Internacional é um time que oferece esse tipo de nível de enfrentamento, e eu acho que a gente foi bem. O único ponto negativo é que a gente não concretizou uma vitória dentro de casa, mas eu acho que a gente tem campeonato para poder correr atrás disso aí, cara.